Olá, aqui é o Mário Breder do Café Fora da Caixa. Será que quem está em pecado pode tomar Santa Ceia? Bem, toda vez que nós vemos a Santa Ceia acontecendo na igreja, a gente vê a leitura do capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo fala com a igreja sobre algumas coisas que estavam acontecendo ali e dá várias instruções. E nesse capítulo ele dá instrução sobre a ceia, que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É nessa parte que a gente sempre coloca aí um peso ou uma culpa em todo mundo que vai tomar o cálice para pensar no que está fazendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É nessa hora que parece que a gente está ali na igreja para tomar ceia, todo mundo sentado, esperando, ou já servido o pão, já servido o cálice, e aí vem um dedo bem na tua cara dizendo assim: examine-se você mesmo. Será que você está em pecado? E se você está em pecado, você come e bebe para seu próprio juízo? Mas será que é isso que diz a palavra do Senhor? Veja, quando a gente lê o capítulo inteiro, capítulo 11, primeiro ele vai falar de algumas coisas para a igreja de Corinto em relação ao culto, mas no 17, a partir do versículo 17, ele fala de como é que é a ceia. E aí a gente vê ele falando assim: olha, eu louvo a vocês antes por várias coisas que vocês têm feito direito. Mas a partir do 17 ele fala assim: não vos louvo nisso que vou escrever agora, porquanto vocês se ajuntam, não para o melhor, mas para o pior. E aí ele começa a falar aqui de como eles estavam tratando uns aos outros ali. A ceia acontecia toda vez que eles se reuniam, porque, como diz em Atos, eles perseveravam no partir do pão, de casa em casa, na comunhão, na oração e na doutrina dos apóstolos. Então havia ceia quando eles se reuniam, e no meio dessa ceia tinha exatamente aquilo, que era o momento de repartir o pão, o momento de pegar o cálice, dividir e tomar do sangue de Cristo e tomar do corpo de Cristo, anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Só que isso acontecia de uma forma tão maluca ali que uns se embriagavam, outros faziam suas panelinhas ali, comiam muito e deixavam alguns com fome. Então não era necessariamente pelo pecado. Até porque, se a gente for para 1 João, lá na carta de 1 João, ele vai dizer assim, 1 João, no capítulo 1, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E o versículo 10 ainda completa o que diz o 8. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Bem, se nós dissermos que não tem pecado, não temos pecado nenhum, a gente está dizendo que é mentiroso. Se todos nós temos pecado, então ninguém pode tomar ceia. Olha, quando nós dizemos que se você tem pecado, você não pode tomar ceia, você está dizendo então que aqueles que tomam ceia não têm pecado nenhum. É claro que Jesus Cristo nos limpa de todo pecado, mas se ele nos limpa de todo pecado, por que a gente diz que algumas pessoas não devem tomar ceia? Analise o homem a si mesmo aqui, e aquele que come e bebe sem discernir o corpo, em outras traduções até falam de um jeito diferente, é sem honrar o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Todos nós. Se você não honra seu irmão, como que você quer fazer isso para honrar a Jesus? Se cada um de nós come um pedacinho do pão, se cada um de nós toma um pedacinho do corpo de Cristo e toma um pouquinho do sangue de Cristo, então todos nós somos o corpo de Cristo. E não devemos desprezar uns e focar em outros. Não devemos viver só em panelinhas, mesmo que a panelinha seja a nossa própria igreja, a nossa denominação.
Esse é o foco. Analisar o homem a si mesmo e toma para sua própria condenação é aquele que está fazendo isso de qualquer jeito e está deixando outras pessoas sofrendo. Irmãos seus largados, sem uma atenção. Veja, Paulo foi um dos maiores pregadores da graça. E quando a gente vê ele falando que pela graça sois salvos mediante a fé no Filho de Deus, e aí a gente vê Tiago dizendo assim, a fé sem obras é morta. Eles não estão se contradizendo. Eles, na verdade, estão falando exatamente a mesma coisa. E esse texto de 1 Coríntios 11 mostra como Paulo estava alinhado com Tiago. Se você é salvo pela fé, por que você deixa de fazer obras de amor pelos seus irmãos? Olha, essa questão de nós temos pecado ou não, como João diz aqui, que todos nós temos, eu tenho algo que eu escrevi no meu livro, Quem Disse que é Pecado? Nesse livro, eu coloco aqui a janela de Joare, algo que eu aprendi com o pastor Marcos Cote, no livro dele, O Avivamento do Odre Novo. Essa janelinha aqui são 4 quadrantes, tá? Nesses quadrantes a gente vai separar área aberta, área cega, área escondida e área desconhecida. Aqui a gente fala de área aberta, onde você cometeu algum pecado que todo mundo sabe que você fez aquele pecado. Esse é mais fácil pedir perdão. Mas há uma área cega, em que você não sabe o que você fez, mas as pessoas sabem. Quem tem orgulho, por exemplo, não sabe que tem orgulho, até que seja esclarecido para ele. A pessoa vive com orgulho, comete pecado de orgulho sem perceber, mas as outras pessoas em volta sabem. A área escondida em que só você sabe que você fez de errado e as outras pessoas não sabem. E ainda a área desconhecida que só Deus sabe. Quer ver um exemplo disso? Se nós fizéssemos uma Santa Ceia ali, naquele momento, depois que Davi ele manda matar Urias, coloca Urias na frente da batalha, depois que ele já tinha pego a mulher de Urias ali, tá? Se você tivesse feito ali uma Santa Ceia e chamasse Davi naquele momento, Davi ia tomar a ceia numa boa. Porque para ele não estava claro que ele tinha pecado daquele jeito. Ou pelo menos ele não estava envolvido isso no coração dele. Tanto é que o profeta foi lá e contou uma historinha para ele sobre um homem muito rico que recebeu visita e aí pegou a única ovelha do seu vizinho e preparou um banquete para suas visitas. Ali a gente percebe que Davi foi, não, eu sou justo e vamos praticar justiça, mata esse homem. Até que o profeta diz, esse homem é você. Aí caiu a ficha dele. Aí caiu a ficha dele. Então, se nós estamos dizendo, olha, se você tem pecado, analise primeiro e não tome a ceia, será que Davi tinha conseguido se autoanalisar sozinho e perceber? Será que em um momento de Santa Ceia, em apenas alguns minutinhos que te dão ali tocando um fundo musical e orando, Davi teria conseguido perceber sozinho tudo o que ele tinha? Deixa eu dizer mais, será que você nunca na sua vida participou de alguma ministração, ouviu algum vídeo no YouTube ou alguma coisa em que te fez cair alguma ficha e falar, caramba, há tantos anos atrás eu fiz isso com meu irmão e eu nunca pedi perdão, eu vou pedir perdão hoje. Ou, nossa, desde aquele tempo, aquilo que aquela pessoa fez, eu fiquei magoado, eu fiquei com raiva dentro de mim. E aí você, alguns anos depois, se toca dessa raiva. Será que nesses anos todos, desde que você fez alguma coisa, até te cair a ficha que você estava errado, e você tomar um posicionamento de pedir perdão ou de perdoar alguém, será que você não tomou ceia nenhum dia? Então, você não deve deixar de tomar a Santa Ceia porque você está em pecado. Jesus Cristo é aquele que tira o pecado do mundo. Você deve sim analisar-se a si mesmo, principalmente, e como o texto diz aqui, em relação à sua comunhão com seus irmãos, em relação ao jeito que você está agindo com seus irmãos. E nós, como igreja, uma igreja local, temos que analisar como nós estamos também em relação às outras igrejas do nosso bairro, da nossa cidade. Como estamos em ajudar as outras igrejas à nossa volta? Porque ali nós temos que analisar a nós mesmos.
para não sofrer juízo. E veja, é juízo de Deus. Ele vem e traz um juízo para nós e traz algumas coisas que até pesam, mas nós não somos condenados com o mundo, como diz os últimos versículos desse capítulo. Eu te convido a ver um outro vídeo que tem no YouTube aqui, em que eu faço uma comparação ali sobre salgadinho de festa, sobre brigadeiro e a Santa Ceia. Olha só, eles se reuniam e todas as vezes que se reuniam, eles iam comer e Paulo fala, nisso eu não posso louvar vocês, porque vocês se reúnem mais para o mal do que para o bem. Será que todas as nossas reuniões, como igreja, nós temos honrado o nome de Cristo? Será que se Paulo conhecesse a nossa igreja no meio das nossas festas, ele iria honrar o nome de Cristo por nós? Bem, está aqui a nossa reflexão. Eu espero que você não deixe mais de tomar a Santa Ceia por nenhum motivo, porque você é parte do corpo de Cristo e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos de Deus e nós somos parte do corpo de Cristo, todos nós. Deus abençoe, deixe o seu like aqui, por favor, comente nesse vídeo, porque quando a gente comenta, quando vocês compartilham o vídeo, quando vocês dão like, o YouTube espalha esse vídeo para mais pessoas. Então, eu te convido a fazer essas coisas e a clicar no sininho aqui para você receber toda vez que a gente fizer um novo vídeo. Deus te abençoe. Até a próxima.